Marcos. A gente vai separar o projeto no início do desenvolvimento, onde o pessoal da inteligência de mercado vai dar um input para as outras áreas, qual que é basicamente o conceito do produto que a gente quer desenvolver. Então, eles vão ser basicamente os responsáveis pela realização do DS. O DS, ele não chega a ser um checkpoint, tá? Ele é basicamente um encontro entre as áreas de inteligência de mercado, marketing, etc., onde eles vão fazer um briefing de qual que é o produto proposto para aquele projeto, tá? Então, as outras áreas, elas vão ser acionadas através do documento chamado MBB, que com esse documento a gente vai ter toda a parte de ambição de mercado, requisitos do produto, atributos do produto, onde que ele tem, o que ele tem que alcançar, quais os clientes que nós queremos alcançar, tá? E basicamente o que a gente precisa desenvolver naquele período de tempo. Então, como que a gente vai lançar e etc. Então, o MBB a gente tem dentro das pastas do projeto, se quiser dar uma olhada depois também, eu posso estar te encaminhando e anexando aqui dentro do próprio ClickUp. Depois que o pessoal da inteligência de mercado faz esse briefing e apresenta para nós esse documento, aí que nós começamos a fase de estudo de viabilidade do produto. Tá? Então, posteriormente, validamos o conceito do produto, a validação do design do produto, onde a gente vai rodar os protótipos na linha, validação da produção em massa e análise e aprovação do projeto. Então, a nossa dinâmica vai ser a cada 2 semanas nós vamos ver um intervalo desse. Então, na primeira semana a gente faz um mapeamento, na segunda semana a gente faz a aprovação dos documentos que foram criados, né, e do fluxo de atividade proposto. Tá? Então, para esse primeiro ciclo, o que eu estou propondo para o perímetro de comunicação é basicamente o plano de lançamentos, tá? E o checklist de inspeção de produto. Então, lá na minha visita, nós tivemos alguns problemas não, né? Algumas oportunidades levantadas pela própria equipe que poderiam melhorar um pouco o fluxo de trabalho. Tá? Um deles foi o checklist de inspeção de embalagem. Então, eles possuem esse checklist, ele é um checklist grande, porém esse checklist não é comunizado. As outras áreas, elas não têm ciência de quais são os pontos que devem ser verificados. Então, a ideia é, com esse checklist, todas as áreas que têm a autonomia de fazer essa modificação no produto e na embalagem estejam cientes de que a uma alteração no produto, por exemplo, inserir ou retirar alguma feature do produto, pode provocar um problema dentro da inspeção da embalagem, na própria embalagem. Por exemplo, um caso que teve recentemente foi a retirada do código de barras, né? Então, esse checklist de inspeção é trazer para a comunização de todas as áreas, tanto as modificações que vocês vão fazer, quanto o que deve ser avaliado na embalagem, na produção e na venda, tá bom? Então, esse checklist aqui eu trouxe por ter sido mapeado na nossa reunião e também trouxe o plano de lançamento do produto, tá? Então, como a gente já tem um conceito do produto que a gente gostaria de lançar, a gente vai começar a estudar alternativas para lançar esse produto. Como que a gente vai fazer? Então, ontem eu conversei um pouco com o Bruno e com a Ana, a gente estava falando sobre a rentabilidade dos canais, né? Mas até então, para eu verificar essa rentabilidade dos canais, eu preciso saber onde que eu quero fazer a distribuição do meu produto. Então, esse plano de lançamento do produto é basicamente uma análise de quais nichos, de quais canais eu quero utilizar para fazer a distribuição desse produto. Então, por exemplo, digamos que seja um produto totalmente novo e um produto que eu estou fazendo somente uma modificação interna que não vai mudar esteticamente a funcionalidade dele em nada para o meu cliente final. Para esse produto que eu não estou mudando a parte visual e a parte de usabilidade do meu cliente, eu preciso fazer um plano de lançamento para esse produto que hoje eu só estou fazendo uma modificação? Não preciso fazer todo
uma propaganda, preciso investir em outdoor, investir em influências, não preciso fazer um input, a não ser que seja estratégico para tentar voltar esse produto para o mercado, por exemplo, em promoções de Black Friday, etc. Mas eu não preciso para fazer um lançamento, porque é um produto que já está no mercado, ele já está consolidado, tá? Eu só estou fazendo uma melhoria. Já para o produto que é uma inovação, eu já tenho uma estratégia de distribuição e de propaganda um pouco diferente. Entendeu? Então, esse plano de produção é basicamente trazer isso para o time de desenvolvimento, o que a gente vai considerar para lançamento. Então, vou ter que fazer um workshop com o pessoal para fazer comunização desse produto, dar um tutorial de quais são as funcionalidades, né, informar para os nossos distribuidores como vender. Então, uma coisa que a gente percebeu também que na minha visita aí era esse gap de informação entre a equipe que possui as informações técnicas e as informações que são as diferenciais do produto e o pessoal que está vendendo. Então, falta esse workshop, por exemplo. Então, dentro desse plano de lançamento pode ser inserido esse workshop, onde eu faço um evento, como se fosse um showroom ou alguma coisa assim, onde apresento aquele novo lançamento, apresento os diferenciais do meu produto em relação aos concorrentes que eles já estão distribuindo, e para basicamente incentivá-los a vender e incentivá-los também a colocar esse produto no portfólio deles. Tá? Então, esse plano de lançamento ele abrange tudo isso. Então, ele vai abranger até a avaliação de quais canais de distribuição que eu vou utilizar e de quais outras estratégias de comunicação eu vou utilizar junto com os meus distribuidores. Então, é basicamente isso. Então, qual é a ideia? A ideia é você falar assim, olha, esse produto eu vou utilizar outdoors para fazer a comunicação dele, isso, e quantificar isso. Tá? Então, eu preciso, nesse momento, que você quantifique, porque isso tudo vai entrar dentro do investimento do projeto. Então, eu vou ter lá, por exemplo, com comunicação, 50 mil reais disponíveis para fazer esse plano de comunicação e lançamento. Então, você vai destrinchar o que é o que você vai utilizar e vai colocar isso como uma solicitação de investimento também. Por quê? Juntando com o investimento da área de comunicação, de design, de inteligência de mercado, engenharia, produção e as outras demais áreas que demandam input de verba para desenvolver o produto, vocês vão juntar esse IR, né, esse investimento, para solicitar a abertura para começar a correr o projeto. Então, até aqui, não temos verba liberada ainda para rodar o projeto. Então, a função é fazer um bolo de informações, né, quantificar quanto que cada área precisa para fazer o desenvolvimento e sentar lá na frente no checkpoint e falar assim, olha, esse produto, a gente tem uma margem de lançamento de preço entre tanto e tanto, a gente vai precisar de tanto para tal área, tanto para tal área, e no montante vai dar, por exemplo, 2 milhões, né? Nós temos um tempo, necessitamos de um tempo de desenvolvimento de 1 ano, por exemplo, e esse aqui é o escopo do produto. Então, assim que todas essas informações de viabilidade estão agregadas nesse produto, daí que eu decido se esse projeto vai para frente ou não. Por que trazer isso tudo para o começo? Porque com essas informações eu consigo falar rapidamente, né, ali entre o DS e a fase de viabilidade, geralmente é 1 mês e pouco. Geralmente a pesquisa de mercado demora um pouco mais, mas depois que eu fiz o input do MBB preenchido e a fase de viabilidade é 1 mês e pouco, eu consigo falar se um projeto vai ser viabilizado ou não. Então, eu não preciso ficar muito tempo, desprender muito tempo dentro de um projeto para falar se ele vai ser viável ou não. Eu já dou o go nele já no começo, ou eu já descarto essa proposta de projeto já no começo. Ou postergo ele para um cenário menos agressivo ou mais agressivo, conforme a estratégia da Aquário. Então, a ideia de trazer esses custos e essa proposta de lançamento para o começo é levantar os valores que vocês necessitam para desenvolver essa comunicação e falar também para as outras áreas e qual que é o prazo que vocês vão precisar lançar aquele produto. Então, geralmente, o prazo do projeto vem de vocês e
porque é vocês que vão trazer a data estratégica de venda, né? Por exemplo, a gente precisa comunicar um mês antes da Black Friday esse produto, porque a gente vai querer, assim como nossos produtos de estoque, a gente quer lançar um novo produto já com promoção. Beleza. Então, nosso target é Black Friday. Então, temos aí entre janeiro e novembro, né, ou final de outubro, para desenvolver um produto. Então, vocês vão dar um pouco desse input, tá? Para desenvolvimento, para a gente ter um time ali de lançamento. Então, geralmente usa essas datas comemorativas, por exemplo, o Dia das Mães, Natal e etc., para esses lançamentos. Então, vocês que vão falar como vamos lançar e quando vamos lançar, para a partir daí a gente ter o nosso cronograma agendado, né? Então, claro que não pode fugir muito, não pode querer lançar um produto para o mês que vem, sendo que é um produto que precisa de um ano de desenvolvimento, né? Então, isso acabaria inviabilizando o projeto. Mas é esse tipo de informação que nós necessitamos para ter um norte para as equipes de quanto que é estrategicamente mais viável fazer esse lançamento, tá bom? Então, essa é a ideia dessas duas atividades. Gustavo, a primeira coisa, a questão da checklist de extensão, né? A parte é a responsabilidade da Thaís. Ela vai acabar não sendo. Eu vou acabar não tocando com essa parte. Tá, isso aqui tem que passar para a Thaís, então. Isso, essa parte do checklist de inspeção, Gustavo, como é ela que vai estar relacionada ao design do produto, como é ela que faz a embalagem, então isso já é uma atividade que já está dentro do escopo da Thaís hoje, tá? Ah, tá, beleza. Tá. Mas a parte de plano de lançamento ainda é contigo, né? Exato. Eu tenho aqui algumas observações e perguntas em relação a isso, tá? Sobre a questão de lançamento. Então, primeira coisa, essa parte da questão de verbas, etc. Você falou que a gente, obviamente, ia colocar isso no começo do programa para ver a viabilidade, né? Quanto tempo, mais ou menos, eu acho que, claro, né, vai variar muito de produto para produto. A questão de verba seria só uma ideia inicial, porque, por exemplo, a gente está numa fase que a gente está tendo muitas mudanças, principalmente na área comercial. Então, algumas vezes, por exemplo, o trabalho que era feito com 3 distribuidores agora é feito com 20. Uhum. E isso tem mudado muito, esse ritmo de mudanças de investimento, mudanças de estratégia, outras coisas que estão mudando e vão mudar muito, a questão do varejo. Eu queria saber, na verdade, a primeira coisa eu acho que é muito simples, né? Esse primeiro plano, né, de lançamento que é feito no começo, e aí provavelmente deve ser 6 meses, 1 ano antes, né, do lançamento do produto, ou 3 meses antes do lançamento do produto, se ele pode ser variável durante o tempo, né? Sim, né? Sim. Uhum. Essas atividades aqui, a maioria, tá? Deixa eu até ver se eu consigo mostrar para você aqui. A maioria dessas atividades, elas não são entregues e nunca mais movimentadas, tá? Então, elas iniciam aqui e elas vão sendo alimentadas com o tempo. Então, inclusive, eu vou colocar isso no descritivo dessa atividade. E, por exemplo, aqui dentro, quando for migrar para o nosso template de projeto, eu vou jogar, por exemplo, essa atividade de plano de lançamento aqui dentro da fase de viabilidade, mas também vou jogar nas outras fases que ela depende. Então, ela vai ficar como atualização para cá. Então, num primeiro momento, na fase de viabilidade, nós não temos ainda especificação totalmente desenhada, não temos ainda 100% dos moldes cotados, mas vocês têm um feeling. Né? Então, por exemplo, olha, eu sei que um molde demora 90 dias e geralmente para esse tamanho de componente é 300 mil reais. Beleza, eu tenho um feeling, joga uma margem de segurança aí e trabalha com isso. Depois vocês vão atualizando, por quê? No nosso budget a gente não pode ultrapassar, mas se economizar, beleza. Entendeu? Então a proposta inicial você vai passar aqui, qual que é, por exemplo, a data para a gente fazer esse lançamento e por onde,
né? E esses valores você vai atualizando com o tempo. O ideal é assim, que quanto mais no começo do projeto, seja mais conservador possível, tá? E então não seja, por exemplo, não tente arredondar nos centavos, né? Você, por exemplo, eu geralmente para esse tipo de plano de lançamento aqui, eu utilizo 60 mil, né? Jogo uma margem ali de uns 10 mil reais, né? Para não fugir muito do escopo e trabalha com essa verba, né? Porque você já tem um histórico de gastos com isso aí, com essas comunicações, e você já tem uma ideia de quanto que você vai gastar. Ah, beleza, estou com mais distribuidores, vou fazer mais eventos. Seja conservador, tá? E vai atualizando com o tempo. O importante aqui é trabalhar com a segurança. Então, nós trabalharmos assim, não exorbitantemente fora do comum, né? Então, se eu gasto 60 mil, não vou colocar 300 mil aqui, para não inviabilizar o projeto, mas eu tentar, assim, não gastar mais do que aquilo, tá? Então, digamos, eu sei que com influencer, historicamente, eu gasto 15 a 20 mil reais, né, por projeto. Beleza, eu não vou colocar uma margem muito maior do que isso. Então, trazer esses custos para cá e ir atualizando eles com o tempo, tá? A ideia, assim, não é tirar nota fiscal de todos os serviços, tá? Não precisa ser exato. Então, a gente precisa ter um budget ali, formular um fluxo de solicitação de investimento para controlar os gastos de cada projeto, porque o que eu vejo de fora, que hoje, que hoje dentro da Aquário fazem muitas modificações depois que o projeto já está vendável. Então, eu já posso vender o produto, então vou fazer algumas modificações. Então, eu perco o controle desses custos em alguns momentos, porque já passou, o produto já está já tá na estante do meu distribuidor. Como que eu estou controlando esses custos? Então, a pessoa está fazendo por proatividade, ela está fazendo dentro do orçamento, ela está pegando de outro projeto. Então, para a gente começar a controlar realmente qual que é o custo de cada produto. Tá? Então, tenho despesa de projeto anual ali de 400 mil reais. Beleza, quantos produtos eu fiz? Então, vamos amortizar essa despesa de projeto em todos os produtos, mas cada despesa de produto nele mesmo. Então, se eu gastei 100 mil para a comunicação daquele produto em específico, então tem que ser considerado isso para tornar ele viável ou não. Então, essa é a ideia, tá? Trazer esses custos de todas as áreas para cá, para sentar, por exemplo, olha, eu converso, digamos que quem vai aprovar o orçamento de vocês do projeto seja o Douglas. Sim, Douglas, eu vou precisar disso aqui para cada área, tá? Para iniciar esse projeto. É viável para Aquário nesse contexto? Ah, não é. Então, beleza, coloque em outro contexto essa proposta. Entendeu? Então, a ideia é trazer esses custos para o começo, tá bom? Outra dúvida que eu tenho, na verdade, assim, é uma dificuldade que a gente passou em lançamento de produtos no ano passado, principalmente, né, que foi quando o Danilo, na verdade, era o responsável pela parte de lançamentos, mas eu acompanhei muito de perto isso, muito da questão da falta de comunicação entre algumas outras áreas da empresa envolvidas no lançamento de produtos. Exemplo, tributário, principalmente. Então, quando vai liberar preço, quando libera datas, né, de chegada do produto, a gente já teria tipo, uma previsão, mas, por exemplo, essa parte de integração de toda a parte de estratégia de lançamento, eu sinto muita falta de conexão entre algumas outras áreas envolvidas que chegam e falam assim, ok, o produto está pronto tal dia para você já enviar para os distribuidores, entendeu? Então, assim, é um aspecto assim, que eu pontuo, né, que essa falta, às vezes, de entre aspas, de planejamento, mas também, principalmente, de comunicação entre algumas outras áreas prévias, né, para a liberação do produto, para a questão de startup. Isso aí acho que já seria, tipo, já em lançamento mesmo. Entendi. Precisa saber qual que é o dia que está disponível para começar a comunicar ao distribuidor, Exatamente. né? Exatamente. Então, por exemplo, vamos pensar que é um grande lançamento, né, um lançamento importante para um produto que está apostando. Eu preciso saber, por exemplo, que dia que o produto está indo na minha mão para eu liberar, por exemplo, para o distribuidor do Amazonas. Uhum. Entendeu?
planejar, conseguir. E o ano passado a gente teve um pouco esse problema de chegar nas vésperas desses limites, né, de lançamento e ter situações de mas a gente ainda não precificou, e para isso tem que ter uma reunião com o Douglas, etc. A gente está falando de incêndio aqui e tudo mais. Então, assim, a gente teve muitos exemplos que isso foi muito truncado e que a gente correu com a sorte, né? Uhum. Então, às vezes até chegou a quase inviabilizar mesmo as principais ações de marketing de lançamento por essas questões de tempo, por essas questões de falta de comunicação entre algumas áreas prévias da liberação de produtos. Entendi. A ideia, eu percebi isso quando a gente foi aí, né? Quando eu fui fazer a visita com vocês, eu percebi que realmente, como não tem um processo padrão, ele é feito a toque de caixa, né? Então, basicamente, quem grita mais alto leva o peixe. Então, a ideia é assim, eu estou trazendo o pricing para trás, né? Na verdade, para o início do projeto, e ele vai ser atualizado. Então, já desde o começo do projeto, a gente já vai ter isso aí, por exemplo, né? Então, só vai ser atualizado. Então, a ideia, assim, inclusive com o ClickUp, é amarrar o projeto com os fluxos. A ideia desse mapeamento é amarrar, por exemplo, o plano de lançamento com outras equipes. Então, por exemplo, se você me falar que você precisa da informação de pricing para você fazer o plano de lançamento, é uma coisa que eu preciso amarrar aqui, entendeu? Então, é justamente essa a intenção de hoje, tá? Eu apresentar o escopo da atividade, você me falar, olha, eu preciso de tais informações para que eu consiga prosseguir com o plano de lançamento, entendeu? Então, hoje a gente faz assim, eu proponho assado, e você fala assim, tá, beleza, então para fazer conforme você está propondo, eu preciso disso, 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 entendeu? Então, o plano de lançamento, por exemplo, digamos que você vai dar a data, mas você não sabe se eles vão chegar naquela data, a gente vai trabalhar no fluxo de desenvolvimento já exatamente para que a gente consiga ter essa margem de entrega, tá? Consiga entregar, consiga fazer workshop, porque todos vão estar cientes de que, apesar dos nossos atrasos ou desvios de cronograma, que sempre tem, a gente está ciente que tem, por exemplo, um workshop uma semana antes do lançamento, entendeu? Precisa ter produto no workshop para mostrar para o cliente, para o distribuidor, entendeu? Então... Exatamente, ele precisa estar liberado, ou, por exemplo, vou jogar um exemplo maior, né? Imagina que é um produto, de novo, o produto curva A, que a gente está apostando muito nele por aspectos cruciais. Então, a gente tem, por exemplo, o planejamento de evento. Então, né, um evento tem data, tem que avisar previamente, logística e várias outras coisas. E por isso que, assim, esse aspecto quando o produto vai estar liberado na minha mão para eu soltar como pré-venda, etc., é muito importante. Não, beleza. A ideia é essa, tá? A ideia é assim, a gente vai liberar o produto em fases, né? Não só aquelas fases que eu falei, mas a gente vai avaliar alguns pontos dele em fases. Então, a ideia é prototipar o produto já no começo do projeto, tá? Para matar ou seguir ele ou rever o plano, o escopo do projeto. Por exemplo, na fase de conceito do produto, eu vou fazer já alguns protótipos mesmo com impressão 3D e vou avaliar a performance dele para ver se ele chega naqueles requisitos que a inteligência de mercado está falando que precisa, entendeu? Então, aí eu já começo a ter um conceito do produto, no lote seguinte, na fase seguinte, eu já faço a produção deles em linha e valido. Então, você vai ter liberação do produto em fases, você vai ter uma visibilidade de como que ele vai estar lançando e já pode usar para fazer algumas comunicações, tá? Então, ali no meio mais para o fim do projeto, ali nos 3/4 do projeto, você já vai ter produto disponível para fazer o workshop e disponibilizar para comunicação. Essa é a pretensão, tá? Agora eu preciso saber quais informações você precisa para que a gente consiga fazer um plano de lançamento do produto nesse início do projeto. Por exemplo, estipular os canais que eu vou fazer distribuição, vou fazer ou não vou fazer workshop, o que vocês
englobam hoje no plano de lançamento e o que você precisa de informação para que esse plano de lançamento seja feito no início do projeto. A gente já tem um planejamento prévio com vários steps, né, com checklist até que, entre aspas, completo, mas eu estou reformulando isso. Um dos meus objetivos agora é reformular isso. E eu estava pensando em trazer 3 frentes de atuação básico, né? Seria atuação para o consumidor final, estratégia de lançamento do consumidor final. É tudo a mesma estratégia, mas seriam 3 frentes de trabalho. Consumidor final, varejo, quando é viável para o varejo, então muitas vezes são produtos das linhas de televisão, a maior parte das vezes, e distribuição, que aí é outro jogo, né? Que é um jogo que aí, então assim, eu vou trabalhar em relação a isso, a essas, tipo, dentro do projeto, ok, primeiro o que eu precisaria, né? O quanto a gente está, entre aspas, apostando no produto. Então, assim, esse é um produto, um lançamento de prioridade A, B ou C, entre aspas, né? Sei lá. Por que eu falo isso? Porque isso influencia na verba, nos esforços, etc. Né? Então, isso é extremamente importante aí para a questão de marketing, para a questão de estratégia. Coisa, eu acho que envolve, em parte, do comercial, que seria, e aí tem um aspecto que depois acho que eu até conversar, eu não sei com você, com o Jonathan, etc., que envolve trazer o comercial num aspecto também de estratégia comercial disso. Então, por exemplo, numa situação atual, esse produto ele é viável para o varejo? Como é que está isso? E aí é uma parte bem de marketing, né? Mas eu acho que, como talvez envolva a parte de inteligência, né, de comercial, então eu envolveria, né? Mas isso aí, essa parte que você está comentando, Marcos, vai entrar em uma etapa que é na viabilidade do produto. Quais são os canais de venda que a gente vai utilizar para vender esse produto? Beleza. Então, tem a ver com viabilidade. Não, então, mas é uma informação que você precisa. É uma informação. Na verdade, precisa chegar para você qual é a prioridade no sentido, eu vou investir 10 mil ou vou investir 100 mil? Para você saber o tamanho do lançamento, concordo. E precisa chegar para você quais são os canais de venda que esse produto vai estar sendo comercializado. Pô, esse produto só vai estar sendo no e-commerce. Mudou totalmente o seu plano de lançamento. Não, exatamente. Vai ser varejo, distribuição e e-commerce. Então, são 3 frentes que você precisa trabalhar. Eu acho que, assim, em mente, essas são as estratégias, são as informações fundamentais para, claro, né, junto com um estudo, né, de inteligência de mercado, obviamente, né, mas são as informações fundamentais para eu traçar os objetivos do meu lançamento de produto, né, os meus objetivos, as minhas metas, e aí descer e destrinchar em relação a essas grandes, entre aspas, grandes áreas aí de desenvolvimento do lançamento, né? Seria consumidor, e aí varia ali entre se vai ser só e-commerce, se vai ser etc., varejo e distribuição, como grandes áreas ali de lançamento. Gustavo, só mudaria ali, você colocou rentáveis para distribuição. Quais canais são rentáveis para comercialização? Você tem que chegar para ele. Esse produto vai ser comercializado em quais canais, né? E aí isso tem que estar vinculado com a viabilidade de custo, né? Porque tem viabilidade de vender esse produto na distribuição, tem viabilidade de vender no varejo, tem viabilidade de vender na e-commerce. A gente estava conversando até ontem com a Ana sobre isso, sobre qual a rentabilidade para cada canal, né? Para ela passar se é realmente viável ou não fazer distribuição por aquele canal, né? Fazer a comercialização para aquele canal. Então, justamente isso, eu estou trazendo essa etapa da Ana para trás, né? Para o comecinho do projeto, para que ela passe justamente isso. Olha, não rentabilizou a comercialização via e-commerce, ou por exemplo, só por e-commerce que viabilizou. Então, beleza, ela passa essa informação para você, né? Vai estar vinculada essas duas atividades aí, para que você já tenha esse norte, tá bom? Tá. Aí, e eu vou colocar como exemplo o varejo, tá? E isso aí, bom, é comercial total, assim.
mas aí entra na estratégia de comunicação também. É assim, a gente às vezes tem vários tipos de produto que às vezes a gente não estava fazendo da maneira mais efetiva ou até fazendo uma estratégia de lançamento. Então, por exemplo, um lançamento em varejo, você tem uma estratégia específica para trabalhar os players do varejo completamente diferente da distribuição e às vezes, e como a gente não estava fazendo anteriormente, para colocar esse produto de fato nas grandes redes, a gente pode dar um gap aí de viabilidade. Nessa questão que você estava falando com a Ana, etc. Então, é só um parênteses ali, talvez valha muito a pena conversar bastante com o comercial em relação a isso e entender que muitas vezes a gente tem uma visão um pouco míope desses aspectos, porque tem passos lá atrás que não estavam sendo feitos e que vão começar a ser feitos. Tá? Deixa eu ver se eu entendi. Vocês precisam ter definido uma estratégia de distribuição com cada nicho? Eu não... Não, Gustavo. Na verdade, isso aqui é interno. Isso aí não vai estar no plano. Porque, assim, chegar para o Marcos, qual é a prioridade? Quais são os canais de venda? Ele vai fazer a estratégia. E aí faz parte da estratégia dele envolver o comercial, entender se cabe isso no varejo ou não. Eu acho que não tem necessidade de ter uma atividade dentro do escopo do ClickUp, entendeu? Uhum. É uma indagação dele aqui no sentido de comunicação, de envolvimento com as áreas, que é uma dor, mas o próprio processo vai sanar essa dor, porque vai ter a comunicação entre as áreas e o engajamento entre as áreas. E aí, a estratégia em si, Gustavo, aí eu acho que a estratégia nasce do Marcos. E aí, ele tendo a estratégia, fica fácil de validar com as áreas. Então, porque passa de cima para baixo, né? Porque, assim... São os críticos. Esses dois pontos, mais a inteligência de desenvolvimento do produto, que isso aí é o básico, né? Isso daí a gente já vai ter acesso, mas esses dois pontos são os pontos críticos que eu vou precisar. Beleza. Para esse plano de produto. Tá? A parte comercial, eu estou vendo como que a gente pode encaixar eles aqui, porque eles são mais uma área suporte, né? Então, eles são uma área que cria demanda também, né? Por exemplo, para os itens corporativos de vocês, mas eles são uma área de suporte. Então, o Sérgio também, ele está até dentro do ClickUp ali, para a gente fazer essa comunicação, tá? Melhorar essa fase de comunicação. Então, você estipulando essa estratégia, a Ana classificando para vocês ali as rentabilidades para comercialização, e a gente definindo ali na equipe de produto a prioridade daquele produto, qual que é a aposta para ele, você já faz essa comunicação para o pessoal do comercial, entendeu? Então, eles podem acompanhar, eles podem dar alguns insights, tá? E eles vão estar cientes de que aquele projeto está qual que é a dimensão de cada projeto, tá bom? Perfeito. Eu acho que era isso, assim. Eu acho que se vier essas informações para mim nesse primeiro momento, eu já vou traçar o objetivo e daí eu já consigo desmembrar para todo o resto, e aí eu acho que é um começo bem legal. Beleza. Eu vou te pedir um favor, então. Eu gostaria que você me anexasse aqui esse checklist de lançamento que você está atualizando para eu verificar como que vocês estão fazendo isso, tá? Para anexar aqui é bem simples, é igual no Drive, você pode simplesmente arrastar para cá, vai ficar uma tela roxa e ele vai anexar automaticamente, tá bom? Então, não sei, você já chegou a acessar o ClickUp? Já. Estou trabalhando aí, começando a trabalhar com os projetos no ClickUp. Tá, beleza. Está tendo a imersão, né? Entendi. Tendo a imersão. Não, tranquilo. Então, daí eu estou trazendo... Então, traz esse documento para mim, para eu dar uma olhada nele, porque a ideia é tentar vincular... O cartão do Trello, ele vai sofrer mudanças, né? Mas acho que dá para importar ele. Mas dá para importar, sim. Dá sim. Não, tranquilo. Eu vi lá que vocês estavam trabalhando já em algumas coisas, daí a ideia aqui é trazer o máximo de conteúdo possível por ClickUp, para evitar que vocês fiquem abrindo planilha, abrindo project, abrindo PowerPoint. Então, trazer o máximo para cá
realmente fazer a proposta do ClickUp, né? Que é salvar o tempo de um dia de trabalho na semana. Então, eu acredito que dá para fazer isso, né? A gente vai facilitar muito a quantidade de e-mails e a quantidade de necessidade de fazer follow-up com as pessoas. Então, isso eu acho que vai deixar bem mais produtivo, tá? Então, opa. Eu já tô com esse checklist dentro do ClickUp. Como que eu faço para mover? Tá vendo minha tela aí? Tô vendo, aham. Ah, você já tá dentro dele? Só para te explicar. Eu criei um novo space aqui que eu chamei de tarefas, que são... Eu estou gerenciando aqui o to-do da comunicação, o que estava no Trello, o to-do da inteligência de mercado, são tarefas do dia a dia que não fazem parte do produto, tá? Aham. E aqui eu tenho aqui, ó, comunicação, eu já tenho aqui, ó, checklist de lançamento de produto. Eu já tenho aqui todo o checklist. Como que eu faço para mover isso aqui para lá, cara? Dá para você fazer assim, ó. Tá vendo ali em cima, no canto superior esquerdo, tá lá, tarefas, comunicação, e no finalzinho tem esse move e depois tem um pontinho, ou mais. Dá para você apertar aí, clica lá na PM, ó. Só que daí ele vai passar como uma tarefa. Pode colocar dentro do sprint, que daí eu organizo ele ali, ó. Aí coloca no primeiro. Daí pronto. Daí ela já aparece aqui para mim como uma tarefa. Daí eu já jogo ela para dentro do time de... Quer ver? Deixa eu ver onde que ela apareceu aqui. Ela tá como checklist, né? Ó, tá vendo aqui no meio? Aqui, ó, checklist de lançamento de produto. Entendeu? Então eu vou alterar, eu altero a categoria dela aqui do lado, perímetro, ó. Vou colocar, cadê comunicação? Aí ele já vai subir aqui no grupo. Pronto, tá aqui. Beleza? Bom, checklist tá aqui já então. Entendeu como que faz? Então, é basicamente isso. Então, eu vou dar uma olhada nesse checklist, vou verificar uma forma da gente vincular essas informações entre o comercial e entre a pessoal do tributário e vocês, tá? Para que a comunicação seja já direta, não precisa ficar perguntando para eles como que tá. Então, já tem os documentos propostos para a Ana fazer o preenchimento do pricing ali, de como que é o preço sugerido, a faixa de rentabilidade para cada canal, né? E com isso a gente vai vincular com esse plano de lançamento para vocês. Como que dá para fazer isso? Dá, por exemplo, eu simplesmente aqui abrir a atividade do plano de lançamento e adicionar um relacionamento aqui, ó, por exemplo, um documento, tá? Então eu posso colocar um dos documentos que eu tenho liberado ali, por exemplo, relatório de viabilidade de custo. Entendeu? Então, nesse relatório, ela pode passar para você todas as informações necessárias quanto à rentabilidade de comercialização para cada canal. Então, se é ou não, se vai ser e-commerce ou não, se vai ser só e-commerce, se vai fazer distribuição de varejo, etc. Então, clicando aqui, o documento já abre, né? Daí dá para você visualizar de forma rápida também. Entendeu? Então, esse aqui, a princípio, é o modelo que a gente tem de relatório de viabilidade. Eu vou fazer umas modificações durante essa semana, tá? Daí ela vai reportar aqui quais são os custos, quais são os canais que a gente vai trabalhar, tá? Se tem alguns riscos de análise de sensibilidade, se tem alguma ação para redução de custo, por exemplo, enquadrar esse produto com NCM diferente, retirar ou colocar alguma feature para que ele entre no NCM diferente para ter um incentivo, etc, né? E daí a gente tem as partes de aprovações aqui. Inclusive, dá para colocar nessa parte de aprovação, dá para colocar nessa parte de aprovação uma linha para comunicação. Por quê? Vocês aprovam o relatório que ela vai emitir. Por exemplo, tem todas as informações que eu necessito. Então, beleza. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, comunicação. Então, eu venho aqui, coloco você como responsável, né? Coloco a data para você aprovar, por exemplo, peço para Ana, terminou o relatório, coloca a data para a galera aprovar aí, né? Por exemplo, o dia seguinte, todo mundo vai ver o relatório, todo mundo vai receber a notificação e aprova, entendeu? Daí você já tem as informações para você trabalhar com o plano de comunicação. Certo. Voltando ali também no checklist das coisas que eu vou precisar para o lançamento,
faltou uma parte que agora eu também estou lembrando, que é a parte para eu trabalhar o cronograma, seriam essas duas informações. A primeira é, quando o produto ele vai estar liberado, entre aspas, internamente. Então, assim, seria assim, ok, o produto já está na minha mão e eu já posso enviar pelo correio para o YouTuber, etc., antes do lançamento, e a previsão de liberação para venda mesmo, né? Que seria para focar no lançamento em si. Né? Então, seriam esses dois pontos, né? Que eram aqueles pontos de problema, e aí eu também resolvo, com isso também consigo criar, pelo menos, a estratégia, o escopo de estratégia de lançamento, né? Então, assim, eu sei que o produto vai estar na minha mão dia 1º de maio e que ele vai ser liberado para venda dia 1º de junho, né? Então, eu já consigo ali também trazer, com essas duas informações, eu já consigo trazer um cronograma completo, Tá. ou pelo menos o escopo de um cronograma de estratégia, tá? Uhum. Então, a equipe do Bruno vai ser responsável de controlar a parte do cronograma, tá? Então, cada atividade vai ter setado ali uma data de início e de fim, então automaticamente a gente vai ter um cronograma do projeto sendo atualizado dinamicamente, tá? Automaticamente, conforme o pessoal atrasa, o cronograma atrasa também. Então, na fase da viabilidade, a gente tem como um dos objetivos fechar esse cronograma, por exemplo, principalmente os checkpoints, fixar eles, e com eles você já vai ter essa data para disponibilização dos produtos, tá? Uma data prévia. Daí, claro, essa data pode sofrer alguns desvios ali, né? Mas a data que não pode sofrer muito desvio é justamente a de lançamento, porque às vezes é um lançamento estratégico, um evento, workshop, etc. Tem como você cancelar todos esses eventos aí. Então, a gente vai trabalhando principalmente para essa data de lançamento não sofrer flutuação, mas você vai ter esse cronograma já na fase da viabilidade, entendeu? Então, por exemplo, você vai colocar a data estratégica de lançamento, né? Então, quero lançar no Natal porque esse produto faz sentido lançar lá. Então, você vai passar isso aí, retroativamente o pessoal vai colocando dentro desses 11 meses que a gente tem até o Natal, o que a gente vai desenvolver em cada etapa, certificação, importação de peça, prototipagem, testes, etc. E a data de lançamento vai estar lá fixada lá no Natal, entendeu? Então, você vai ter ali uma visibilidade de quando que vai ter produto já disponível para distribuição pré-venda, e vai ter também uma visibilidade quando que vai ter produto liberado para comercialização. Que quando que é? O produto ele já é liberado para comercialização depois do checkpoint MP, onde a gente realiza a última rodada de produção de produtos na linha, para produtos SKD, né? Então, os produtos a gente roda na linha, valida todos os ferramentais, tem o ok da qualidade, que o produto está conforme o que está especificado, e beleza, está liberado o lote para venda e para distribuição. Entendeu? Passa pelas inspeções, faz os checklists de embalagem, etc. Passa para frente toda a liberação e já está disponível para comercialização. Isso você vai conseguir ver já nesse cronograma, tá? Então vai estar bem destrinchado ali para você identificar quando vai estar disponível para você fazer essas atividades. Só uma alteração, que eu acho que é a data da liberação do produto para ações de marketing pré-comercialização. Esse de cima, você fala, ou esse aqui? É de baixo? Isso, de cima, o primeiro. Para... Então, essa definição de pré-venda, né? É para ações de marketing antes da comercialização, da pré-venda, etc. Tá? Aí eu já consigo trabalhar bem, porque aí eu consigo mexer muito em quais players, etc. eu vou conseguir atuar em cada lançamento, tá? Beleza. Não, tranquilo, fechou. Não, é isso aí. Bom, se tiver mais algum ponto, a gente vai conversando durante a semana, tá? Eu disponibilizei um chat ali para o pessoal entrar em contato comigo. Então, se você está com esse layout do ClickUp aqui, você simplesmente pode abrir a pasta do APM e abrir o chat. Ou você pode abrir, clicar em cima do APM e o chat vai estar aqui do lado. Por exemplo, ó, eu vou entrar
dentro do APM aqui, e o chat vai estar disponível ali em cima para mim assim que carregar. Opa. Tá bom? Oi. Deixa eu entender uma coisa. A gente tem 1 hora com a inteligência de mercado, né? Isso. Cara, eu vou participar desse, só que 2 horas eu tenho médico. Eu não vou conseguir participar total. Você acha que até 1h45 ali a gente consegue pelo menos validar 1h40, validar boa parte, e aí depois você finaliza com a Natália? Consigo, aham. Daí, Então. porque basicamente a gente vai discutir a parte do MBB de novo, tá? Daí eu vou entrar mais a fundo no MBB, ver quais informações que a Natália precisa e vou rodar ali, já vou anexar o modelo, porque a gente já conversou um pouco sobre, só que eu quero entrar um pouco mais a fundo, que a gente acabou entrando em outros detalhes lá no dia e a gente não discutiu o documento em si, tá bom? Mas é basicamente isso. E vai estar gravado também o finalzinho, daí o finalzinho você pode acompanhar também, e daí a gente vai tirando as dúvidas durante a semana ali. Então 1 hora, vamos lá, para a gente continuar. Fechou então. Beleza? Daí aqui, ó. Falou. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.